Seja bem-vindo à aula de número 2. Nós estamos dando uma continuidade aqui na nossa série de desafio Microsoft Azure em 30 dias. Importante destacar que, a partir de agora, o que você vai ter acesso? Ao método que ajudou vários alunos a passar a prova em 30 dias. Mas isso daqui não vai funcionar para qualquer profissional, não. É somente se você se dedicar e seguir o plano, fazer o que precisa ser feito. Existe um método chamado rota. Você faz o seu raio-x, define o seu objetivo, segue as trilhas e faz a aplicação prática ali para passar na prova, e aí o próximo passo é a aplicação para as vagas. Já tivemos a oportunidade de falar sobre a parte de Entra ID. Agora vamos falar de RBAC, Roles Scope. Como que funciona isso na prática? Na prática, você precisa ter o entendimento que dentro de 30 dias, você tem a semana 1, que é a semana de identidade e acesso. Onde você tem que ter o domínio do que é um tenant, o que é uma assinatura, o que é uma identidade, você tem que ter esse domínio. Dito isso, aí você cai para esse conteúdo. O que é uma permissão? O que é o RBAC? O que é um escopo? Qual a diferença de um owner para um contributor? Isso é fundamental para quem está numa Z900, uma Z104, uma Z305, independente do teu momento, você precisa ter esta habilidade, tá? Posteriormente você vai avançando ali para tags e tal, mas veja, é importante você saber implementar, configurar, ter boas práticas, né? É aquela máxima, né? O que é, para que serve, qual o cenário que se aplica. Vai depender um pouco do resultado do teu raio-x, do resultado do teu mapeamento, seja Z900, 104 ou Fundamentos, Administração ou Arquitetura. Eu recomendo que você avance, né? Para o que é, como configurar e quando usar. Então, é muito claro isso. Entendido isso, a gente avança aqui para o guia definitivo de RBAC. Então agora você vai ter acesso ao guia definitivo de RBAC, né? Entender escopo, funções, as heranças e quais são as armadilhas para a prova AZ305. Eu não vou falar só da 305, então, tá? Vamos avançar então para o 900 e a 104. Tudo bem? Temos um combinado? Papel e caneta, vamos começar agora. Conteúdo. Quando você fala da estrutura de Microsoft Azure, você que está na Z104, na Z900, você tem que ter o domínio com relação à hierarquia. Você já viu em videoaulas anteriores sobre o tenant. O que é um tenant? O tenant nada mais é do que a fronteira de autenticação e administração dos objetos. Muito bem. E quais são os objetos ali dentro? Máquinas virtuais, usuários, grupos, aplicações, banco de dados, storage. Muito bem. Isso é criado, esse recurso é criado. Mas que para esse recurso seja criado, você precisa fazer o quê? Você precisa adicionar e criar um resource group. O recurso não vai ser criado aos ventos da nuvem, né? Então você precisa fazer o quê? Você precisa pegar esse recurso, criar um resource group. E o resource group também não é criado aos ventos. O resource group é criado dentro de uma assinatura, que a assinatura, por sua vez, está associada, está atachada a um tenant. Oh, entendi. Então quer dizer que dentro do mundo Azure eu tenho uma estrutura de tenant, que é o Entra ID, eu contrato o tenant, o tenant, e dentro do tenant depois eu tenho que contratar uma assinatura, plugar uma assinatura, pluguei uma assinatura. E agora? Dentro dessa assinatura eu crio o Resource Group e depois eu crio as minhas máquinas virtuais, meus bancos de dados, a minha estrutura. Tá claro aqui? Beleza? Uma vez que você entendeu isso, para que você falou tudo isso, Vidal? Para eu te explicar herança. A herança é top-down. A herança é top-down. Conforme eu dou uma permissão aqui, ela vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ok? Poxa, eu posso dar uma permissão somente aqui, isolada? Posso. Mas quais são os dois tipos de grandes permissões que você tem? Owner e contributor. Owner é o proprietário do Resource Group, é o proprietário da máquina virtual. E o contributor, ele pode criar, pode gerenciar, ele pode, só não pode definir permissões. Então, se eu falo que você é um proprietário de um Resource Group, ou que você é um proprietário num owner, né, na assinatura, você pode fazer o quê? Você possui todos os acessos aos recursos, capacidade de delegar os recursos aos outros, usuários, gerenciar. A diferença crucial
entre owner e contributor é que o contributor não pode alterar as permissões. O owner pode alterar a permissão e dar permissões para o outro. O contributor não. Isso aqui é um conteúdo de prova, mas demais. Qual é o erro comum que cai na prova? Qual é a diferença entre Entra ID Roles e Azure Roles? Qual que é o escopo de uma assinatura? Quais são as melhores práticas para startups? Vou explicar isso aqui à frente. Guarda essa informação aqui, ó. Guarda essa informação aqui, ó. Guarda essa informação aqui. Quiz rápido. Escopo e funções. Qual que é o escopo? O escopo é isso aqui, ó. Escopo tenant, escopo security group, escopo aqui, ó. Subscription, escopo resource group. Isso são escopo. São os escopos aqui. Tá ok? Vamos lá. Falei para você guardar a informação. Qual que é a diferença entre ID Roles e Azure Roles? Questão de prova. Existem... Vamos quebrar o paradigma? Eu quero dar permissão. Existem dois mundos. O mundo Azure, o mundo dos recursos, e o mundo do Entra ID, do tenant. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Existem dois mundos. O mundo do Entra ID. Tudo bem? Entra ID. E o mundo para baixo. Então, aqui é uma permissão, é um grupo, são definições, são roles. E aqui para baixo são outras roles. Então, são dois mundos. Ó. Então, aqui eu estou representando as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? E o que faz a conexão entre esses dois é a assinatura do Azure. É ela, porque você cria a assinatura, essa assinatura está associada ao tenant, tudo que você coloca ali na assinatura em permissões, você está definindo em permissões para os recursos, para os containers, ou seja, onde as aplicações e a infraestrutura vivem. É onde? É aqui que você aplica. E aqui, ó, aqui é o motor de autenticação e autorização, quem gerencia. Então, vamos lá. Presta bem atenção. Eu tenho uma máquina virtual. Eu quero chegar nessa máquina virtual. Primeiro eu tenho que autenticar usuário e senha. Pronto. Confia em máquina virtual. Eu vou lá e acesso esse recurso. É isso que vai cair na sua prova. Vai cair na sua prova diferenças e papéis e responsabilidade desses dois. E você precisa saber configurar isso. Muito em breve eu vou te mostrar como que configura. O que? O RBAC. Tá ok? RBAC, Role Based Access Control. Você vai definir o que, onde e quem. Quando você define o que, o onde e quem, você tem. E o que cai na prova? Você tem que saber construir, saber configurar Role Definition, ou seja, qual é a permissão, qual é a definição de permissão e qual é o escopo. Lembra que o escopo? A hierarquia, aonde que você vai definir, para quem? Para o usuário, para um grupo ou para uma assinatura? Uma vez feito isso, o que você vai atribuir aqui ó, nesse Role Definition? Owner, contributor, permissão de leitura, permissão de contribuidor, permissão total. É sobre isso. Pô, é assim que funciona, Vidal? É assim que funciona. Então, na prática, eu tenho ali o Management Group, que é o escopo, eu tenho o escopo Subscription, Research Group, escopo, eu tenho o escopo Research Group. O que é um escopo? Existem 4 níveis de escopo. Tá claro para ti? 4 níveis. Primeiro, mais alto, guarda-chuva, onde eu gerencio e aglutino, agrupamento lógico de assinaturas. Peguei as assinaturas, pum, já coloco o Research Group, dentro do Research Group coloco os recursos, esses são os níveis. Qual é o insight aqui em escopo? É simplesmente o que? O escopo é o limite, é simplesmente o limite da atuação da permissão, é onde você pode. Então se eu dou uma permissão na assinatura, está limitada a assinatura. Agora se eu quero dar uma permissão muito restritiva, eu dou permissão aqui ó, na máquina virtual, ou no storage, então quer dizer, eu só estou liberando a máquina virtual. Né? Ah, não, eu quero liberar os recursos todos ali naquela área. Então aí vai para o Resource Group. Tá claro? Se você tem que sair desse vídeo aqui falando assim, entendi o que é escopo. Beleza. Porque depois você vai configurar escopo na console, você não vai entender. Então vamos lá. Quando você for trabalhar com escopo, existem 2 distinções. Assinatura e Management Group. Eu crio uma assinatura e os recursos todos abaixo dela. Agora, quando eu tenho múltiplas assinaturas, 1, 2, 3, 4, 5, fica uma bagunça. E como que eu organizo essa bagunça? Através do Management Group. Eu consigo criar grupos de assinaturas com o Management Group para que eu possa aplicar políticas, aplicar regras de conformidade. Pô,
Talvez para você possa ser muita informação tudo que eu estou falando agora aqui, mas você precisa entender com calma, rever o vídeo de novo, ver e entender. Você vai entender muito na prática, na hora que a gente virar para console prática, tá? Então, qual é o impacto do RBAC? Da permissão. A permissão as permissões aplicadas aqui são afetadas para toda a estrutura. E as permissões aplicadas no Management Group afetam todas as assinaturas. Entender isso é fundamental. Para quando você vê na console, vê isso, vamos já abrir a console aqui, ó, porque você sabe que eu não gosto desse negócio de slide. Eu gosto de garantir que a gente consiga ter um aprendizado prático aqui, né? A gente precisa ter um aprendizado prático, né? Então, vamos lá. Ó, coloco aqui, vamos entrar aqui, dentro da console do Azure. Aqui na console do Azure, você vai conseguir entender e compreender algumas questões. Por exemplo, quando eu falo de assinaturas, subscription, tá aqui ó, a minha subscription. Ó, subscription, ele já vai me abrir a console, e essa é a assinatura. Então, uma coisa é ver lá no slide, outra coisa é ver aqui realmente funcionando, ó, minha assinatura. Então, isso é uma assinatura, beleza? Aí, eu posso pegar múltiplas assinaturas e adicionar essas assinaturas em um Management Group. Tá aqui, ó. Isso é um Management Group. É uma ferramenta na qual permite com que eu faça, eu agrupo as minhas assinaturas aqui, ó. Eu faço agrupamento lógico das minhas assinaturas. Tá aqui, ó. Ó lá, tenant, raiz, tá? E aí eu venho aqui, agrupo as minhas assinaturas. Tá vendo aqui? É assim que funciona a minha estrutura. Tudo bem? Tranquilo? É isso. Vamos voltar lá para dentro da nossa console. Dito isso, o que é o RBAC? O RBAC nada mais é disso aqui, né? Ou seja, você tem o que é, né? Quem, o que, onde e o efetivo. Quando você compreende isso, aí você fala, ah, legal, e agora o que eu faço? Define quem é o usuário, qual que é a role que você quer atribuir, qual que é o escopo, e a partir disso ele vai fazer toda a entrega ali para você. Tá claro? Aí ele vai mapear ali as suas roles, vai mapear a sua estrutura, né? Então, se você sabe que a estrutura é essa, na prova vai cair exatamente isso. O usuário, o ID do usuário, a definição, porque você pode ler, deletar o que vai fazer, e qual é onde você vai aplicar. Quem, onde, né? Quem, onde, né? E quem, né? Quem, o que você vai liberar e onde. Aí você tem um acesso efetivo. Tudo bem? Uma vez entendido isso, aí agora top-down, cascata. Management Group, assinatura, recursos. Eu estou apresentando várias vezes da mesma forma, de maneiras diferentes, para você poder entender. Em algum momento, se eu bloquear acesso aqui, ó, a pessoa tem acesso negar. Ele já barrou. Se eu libero o acesso, ele vai com o acesso liberado até lá embaixo. Mas se em algum momento eu barrar o acesso, ele não tem mais acesso. Tá? Eu posso negar o acesso. Eu posso atribuir, mas aqui eu vou negar acesso. Isso é o que a gente chama de, essa é que cai na prova, Microsoft Authorization /Role Assignment Right. É isso que você utiliza para criar uma definição, um role definition. A principal diferença técnica entre owner e contributor, eu já falei. Owner consegue criar, gerenciar, visualizar e também configurar roles. Owner faz tudo, contributor faz tudo, exceto modificar o próprio RBAC. É como se você cria uma pasta e dá permissão para um monte de gente. E se você for owner da pasta, você dá permissão e cria um monte de coisa na pasta. Agora, se você for contributor, modify, você só cria as coisas. Você não pode modificar a permissão dentro da própria pasta. É isso. Azure RBAC, o guia profissional de governança de acesso. Eu fiz esse mapa mental, esse infográfico, só para você tirar um print. Agora é a hora do print. Infográfico. É isso aí. Por quê? Aqui você tem todos os acessos, o curso, o script, toda a estrutura. Olha lá. Beleza? Fez o download? Que é exatamente isso. Ó. Quem? É o resumo do que eu acabei de falar para ti. Continuando, erro comum de prova, a ilusão do administrador global. Existe um grande problema, o pessoal acha que o admin global, né? Olha lá, o admin global,
ele tem acesso a tudo. É uma grande armadilha, porque o Global Administrator no Azure, ele é o Global Administrator dentro do Tenant. Olha, o aluno assume que o Global Administrator do Tenant tem automaticamente owner na assinatura. Isso é um grande erro. Eu não te falei que são dois universos? Eu não te falei que são dois universos? Se você é administrador global, você é global aqui no Tenant, parabéns, você destrói tudo, faz tudo, você é o sysadmin, você é o root, mas aqui não tem nada a ver, são dois universos diferentes, tá? São duas camadas totalmente diferentes. Então, isso é muito importante. Aí o global, sim, ele liga, desliga, habilita ou não habilita acesso para quem vai conseguir acessar a máquina virtual. Isso ele faz. Tá claro? Uma vez que você entendeu isso, você fala, tá bom. Esse é um erro muito comum aplicado. Um outro cenário muito comum é um usuário que tem a função de owner tentar deletar uma máquina, mas recebe um erro de permissão legada. Não é porque ele recebeu um erro de permissão legada, é porque aquela máquina virtual que ele está tentando deletar, mesmo que ele seja um owner, essa máquina tem um cadeado, um resource lock. O que é um lock? É um bloqueio de gerenciamento. Essa máquina é tão importante que eu vou colocar um cadeado nela. E qualquer um que tentar deletar não vai conseguir, mesmo o owner. Conclusão, mesmo que o usuário seja owner, ele não consegue deletar. Ele tem que ir lá e aí pedir e fazer uns procedimentos para mudar. Isso é um grande erro. Não é porque eu sou owner que eu faço tudo. Eu tenho que saber que existe isso cai na prova. Como que eu dou Resource Locker? O que é o Resource Locker? Bloqueio de gerenciamento para recursos, quando eu tenho criticidade alta. Resumindo, João, ele tem uma definição, ele é contributor, aonde? Nesta assinatura, e ele consegue herdar as permissões para todos os resource groups. Qual é o acesso efetivo do João? O João consegue criar recursos em todos os resource groups na assinatura, mas não pode adicionar Maria ao projeto. Por quê? Porque ele é um contributor, ele não consegue adicionar uma outra pessoa. Ficou claro aqui? O quiz interativo aqui de herança versus escopo. Vamos pegar o cenário. Carlos recebeu uma função de reader no Management Group Alpha. Posteriormente foi feita uma atribuição, né, uma atribuição direta à função dele para contributor, para o Carlos, apenas para a assinatura A. Então, ou seja, esse Carlos aqui, ele é leitor no Management Group, mas agora ele é contributor nesta assinatura. Pergunta: qual é o nível de acesso efetivo do Carlos na assinatura B? Na assinatura B, fala para mim. Se ele é leitor aqui e aqui ele é contributor, na assinatura B ele é o quê? Fala, pessoal. Alternativa A, ele pode implementar recursos, ele não tem nenhum acesso na B, ele pode apenas visualizar a B. Qual que é a resposta certa? Você vai ter acesso a esse material para você poder fazer o seu download. Quer fazer download? Acesse aqui o portal.cloudexpertschool.com. Tá o link aqui na descrição, aqui abaixo. É gratuito. É gratuito. O desafio, se você quiser ter acesso aos materiais VIPs, você pode fazer a sua inscrição para o desafio por apenas R$ 47. Mas, pô, eu quero acessar todo o desafio gratuito, não quero nada não. Tudo bem. Entra aqui, experimente grátis. Você vai acessar grátis, não requer cartão de crédito, não quer nada. Você entra e vai ter acesso a todo o conteúdo ali durante os 30 dias, tudo bem? Então, ó, por exemplo, entrar aqui, ó, se inscrever agora. Ele vai pedir para você fazer uma autenticação, você vai ter que logar na plataforma. Deixa eu logar aqui. Logou? Logou. Pronto. Entro aqui, você vai entrar aqui, e aí você vai entrar aqui e vai fazer assim, ó. Ó. Acessar. Semana de gestão de identidade de acesso. E esse vídeo já está publicado. Você vai acessar o vídeo. Vai ter o download do material. Então, gratuitamente, você entra aqui. E se você está seguindo o desafio de 30 dias, você já vai marcar aqui, ó, finalizado, já vai deixar aqui o seu comentário e você vai avançar dentro do desafio para você ganhar todas as premiações. Tudo bem? Vejo você então já na próxima aula, no próximo vídeo.
Clica aí, faz seu download e acesse os mapas mentais. Valeu!